Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo do Reino de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre as oportunidades. O Senhor sempre nos dá oportunidades de mudar, de andarmos na direção certa, que leva, que conduz a Ele. Ele sempre dá a oportunidade. O problema todo é que muitas pessoas, mesmo recebendo essas oportunidades que o Senhor, com toda a graça, com todo amor, oferece para essas pessoas, elas recusam. Elas sempre têm uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para poder fugir. Muitas pessoas, você conversa, quem evangeliza, principalmente quem evangeliza, sabe e ouve pessoas falando que já foram da igreja, mas por motivo A, B, C, Y, desviaram, saíram da presença de Deus. O problema, amados, não é você sair da igreja. Esse não é o maior problema. Mas o maior problema é quando você sai da igreja e você não vai para uma outra igreja, né? Porque uma coisa é assim, às vezes o Espírito Santo está te conduzindo para outro lugar, para outra igreja, e esse negócio de falar que Deus só está em uma igreja, eu não concordo com isso, porque isso não existe. Tá? De falar assim, a minha igreja é a única que tem Deus, é a única que tem o Espírito Santo, só aqui que as pessoas vão ser salvas. Mentira, amados, não caia nessa balela. Se você está sendo disciplinado dessa forma, estão entrando na sua mente de uma forma perigosa, ou melhor, talvez já tenham até cauterizado a sua mente, porque antigamente eu não acreditava. Quando eu ouvia falar que existia lavagem cerebral dentro das igrejas, eu não acreditava que isso fosse real. Eu achava, não, que isso, é impossível. Eu achava até que era impossível. Mas hoje eu vejo que não. Hoje, graças a Deus, com a visão espiritual que o Senhor me dá, sabe, dele ter tirado as escamas da minha vista, hoje eu consigo enxergar coisas que, amados, têm acontecido dentro das igrejas. Em todas as igrejas. Então não é a igreja que salva, como a gente já falou tantas vezes aqui. Se você é daqueles beatas de igreja, que acha que a sua igreja é a igreja do Senhor, só os que estão ali serão salvos, os outros estão tudo condenados. É mais fácil você estar condenado, de você estar pensando isso das pessoas, julgando as pessoas que não têm a mesma fé que você e também não pertence à mesma denominação religiosa que você pertence. Então, vamos parar de julgar as pessoas, porque quem sabe quem vai ser salvo ou não é o Senhor Jesus. Ele sabe. Tem um livro chamado Livro da Vida. Já ouviram falar do Livro da Vida? Existe um livro chamado Livro da Vida. O nome dos salvos está escrito nesse livro. Ali não está escrito o nome da igreja A, nem da igreja B, nem da igreja Z. Ali não tem nome de igreja, ali tem nome de pessoas, seres humanos que estão vivendo aqui ainda na terra, mas os seus nomes já estão sendo colocados lá. Então, é isso que nós temos que vigiar, é isso que nós temos que se atentar, para o nosso nome estar escrito no livro da vida, não no livro de alguma igreja A, B, C, Y, Z, ok? Mas então nós conversamos com as pessoas quando a gente vai evangelizar, né? Sempre o Senhor envia pessoas para, também é uma oportunidade para nós evangelizarmos, e eu agradeço muito, eu fico muito feliz quando mesmo no meu trabalho eu percebo que o Senhor enviou aquela pessoa ali para eu poder falar do amor dele. E você vai escutar as pessoas falando a mesma coisa. Eu não tenho força para ir para a igreja. Eu não tenho ânimo. O pessoal até me chama, mas eu não tenho força. Se você for esperar
esperar pela sua força para você tomar atitude, você não vai ter. Não vai ter. Você tem que buscar essa força em Deus. Eu falei com um rapaz hoje no meu trabalho. Como eu já falei para vocês, eu trabalho com transporte alternativo. Trabalho no meio de uma multidão de pessoas, para lá e para cá, o dia inteiro. Às vezes eu trabalho 12, 13 horas por dia. Meu trabalho não é brincadeira, não é assim fácil, porque é cansativo, é engarrafamento, é ficar em pé, enfim, mas isso não vem ao caso. Mas mesmo ali no meu lugar de trabalho, eu estou conectada com Deus. Eu estou falando com meu pai, eu estou louvando, que vocês sabem, eu amo louvar. Estou trabalhando, fazendo as passagens, estou atendendo as pessoas com um sorriso no rosto e louvando. Hoje entrou um rapaz que a gente conhece ele infelizmente é um rapaz jovem, mas é um rapaz que está envolvido no submundo. E ele entrou com uma garrafa de cerveja na mão. Aí meu esposo até falou pra ele, ó, você vai ficar quietinho, né? Aí ele, vou sim. E aí daqui a pouco, sabe, o Senhor falou, fala com ele, dentro da van. Eu trabalhando, meu esposo trabalhando, a van com passageiros, mas ali o Senhor começou, fala. E olha, meus amados, eu não sou nada, não sou ninguém, sou menos do que o nada, do que o nada, do que nada. Mas eu obedeço a Deus. Se Ele falar, fala, eu vou falar. Se Ele falar, vai fazer isso, eu vou fazer. Eu não obedeço a homens. Me desculpe, me perdoe, mas eu não sigo a homens, eu não idolatro homem nenhum, que eu vejo pessoas idolatrando homens. Eu não vou idolatrar. Me perdoe, mas eu não idolatro homens nenhum, porque às vezes aquele homem ali que todo mundo idolatra, às vezes aquele homem tem muito mais pecados do que eu e vocês todos juntos. Então, mas isso aí, quem sabe é Deus também, a gente não está julgando, é só um comentário. A idolatria Deus abomina a idolatria, qualquer tipo de idolatria. Então esse rapaz entrou e aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou que ele não tem força, que ele se acabou, ele está se acabando nas substâncias, que a gente não pode falar o nome aqui, vocês sabem o que eu estou falando. E no álcool, rapaz novo, se ele tiver 25 anos, que eu acho que nem isso ele tem bem menos, porque também as substâncias já vão envelhecendo mais as pessoas, né? Ele deve ter menos, deve ter uns 23. Então, falei com ele, falei para ele procurar qualquer igreja, eu não dei nome de igreja para ele. Como eu acabei de falar aqui agora, a igreja não salva ninguém. Eu falei para ele pedir direção, olhar para o céu. Eu falei assim, olha para o céu. A gente estava andando assim na pista, eu falei, olha para o céu azulzinho. Eu falei, sabe esse Deus que criou esse céu maravilhoso? Esse Deus te ama. O inimigo quer fazer você acreditar que você não tem valor, que você não presta, que não tem jeito para você. Mas Jesus te ama. Aí eu falei para ele, olha nos meus olhos, que eu estou falando com você. Aí ele, eu estou olhando. Eu falei assim, procura uma igreja, entre uma igreja, pede direção, que alguém vai estar lá te esperando. O Espírito Santo vai preparar alguém para sentar com você, conversar com você com calma e fazer uma oração com você. Aí ele assim balançou a cabeça, mas ele falou que ele mora sozinho, ele não tem mais família nenhum parente, e que depois que ele perdeu os familiares dele, ele se afundou, né, nas substâncias e no álcool. Amados, sempre vai ter pessoas pra gente falar de Jesus. Como eu falei para vocês, você também sempre vai ouvir desculpas, algum tipo de desculpa, para essas pessoas não irem buscar a Jesus. Mas mesmo assim, mesmo se você ouvir desculpas dessas pessoas, não desanime, não pare de falar de Cristo, não pare de falar do amor. Porque, como esse rapaz, quando eu falei com ele ali, amados, ele tinha saído de uma comunidade, com certeza
ele estava sob o efeito das substâncias e ele ainda estava com uma garrafa de cerveja na mão. Mas ele ouviu, que eu olhei nos olhos dele e falei: você está me ouvindo? Você ouviu o que eu falei? Falei assim mesmo, na frente dos passageiros todos que estavam, quis nem saber. Eu falei: eu não vou deixar de falar de Jesus porque eu estou dentro de uma van de transporte alternativo. Se o Espírito Santo colocou ele na minha van, era porque ele precisava ouvir aquilo. Ele precisava ouvir aquilo. Tem tantas vans na minha linha, por que ele pegou a minha van? Né? Por que ele pegou a minha van? Então, ele pegou porque ele tinha que receber essa palavra. Eu falei para ele: olha, o Senhor está te dando uma oportunidade. Isso aqui agora é uma oportunidade que o Senhor está te dando. Não desperdice a oportunidade, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que vai partir. Aí eu falei para ele do outro rapaz também dessa mesma comunidade que eu também evangelizava, falava tanto, gostava tanto dele. Era um rapaz, infelizmente, usuário também dessas malditas substâncias, mas era uma pessoa assim, sabe, gostava muito da gente, gostava demais da gente. Eu sempre comprava amendoim com ele vendia amendoim. Ele já vinha com os 2 saquinhos de amendoim. Eu comprava sempre. Uma semana antes ele andou na nossa van, ele sentou do meu lado, lá na frente, ficou meu esposo, eu e ele, assim, a gente deu uma carona para ele até essa comunidade onde ele morava. Mas tem 1 mês e pouco atrás ele foi atravessar uma autopista sobre substâncias e infelizmente ele perdeu a vida dele. Aí eu falei para esse jovem de hoje, eu falei assim: você conheceu o fulano, né? Ah, conheci. Aí eu falei: pois é, você sabe que ele morreu, né? Aí ele falou: aham. Aí eu falei assim: então, ele teve oportunidade. Ele não pode, quando chegar o dia do julgamento mesmo, ele não pode dizer que ele não teve oportunidade, porque ele teve. Mas, infelizmente, ele fez a escolha dele, que foi a substância. E as substâncias acabaram levando ele para a morte, uma morte horrível, de atropelamento. Mas eu falei para ele: aproveita essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Aí ele balançou a cabeça assim. É muito difícil você conversar com alguém que está sob efeito de substância. É muito difícil, porque a mente dele não está ali, né? Mas mesmo assim, se Deus mandou eu falar, foi falada a semente, a boa semente foi semeada. Eu semeei uma boa semente ali, mas a semente está nisso, mas só vai frutificar se Ele permitir. A culpa não é de Deus pelos maus caminhos de ninguém. A culpa sempre é de quem escolhe o mau caminho. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, você puder compartilhar, compartilha. Se você puder ajudar a gente se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, nós agradecemos muito. Esse canal aqui é um canal de evangelização. É a minha forma de trabalho espiritual, minha forma de evangelizar, de levar Jesus para muitas pessoas. Mas eu sozinha não consigo. Eu preciso que você aí do outro lado também possa estar me ajudando a evangelizar. Não olha como a Andréia, não olha dessa forma, mas olha que aqui é uma forma para ganharmos almas, para salvar, ajudar, né? Ajudar a salvar almas, porque salvar só Jesus que salva, mas nós temos que mostrar Jesus para essas pessoas, para que elas venham ter força e venham ser salvas, né? O que a gente quer é ver pessoas sendo salvas. É o que nós mais queremos, é isso, pessoas salvas. Deus abençoe a todos. A gente se encontra nos próximos vídeos. Beijo no coração de cada um e uma de vocês aí do outro lado.